Imitar faz parte da natureza humana. É uma das maneiras mais eficazes que temos para aprender. Pense em todas as coisas que você já aprendeu imitando. Pense até na sua designação ou no trabalho que você faz. Uma boa parte dele você aprendeu apenas observando outra pessoa fazer. Os filhos imitam seus pais quando aprendem a falar, pensar, comer e até andar como eles. Os filhos aprendem até o jeito de falar dos pais, e isso passa de uma geração para outra. Já me disseram, John, você anda igual ao seu pai. Eu não faço ideia de como isso aconteceu. Às vezes, imitamos outros mesmo sem perceber. Já aconteceu de você estar ouvindo uma música e um tempo depois você se pega cantarolando essa música, aí você percebe que era a mesma música que você tinha ouvido um tempo antes? Imitar faz parte do nosso aprendizado. É algo que fazemos o tempo todo. Não tem como mudar isso. Os animais também aprendem a fazer várias coisas imitando os pais deles. Um exemplo disso aconteceu quando estávamos observando uma manada de elefantes em Zâmbia. A mamãe elefante e seu bebê estavam passando, e o bebê elefante ficou tentando pegar um pouco de grama. Ele queria arrancar a grama e colocar na boca, como a sua mãe estava fazendo. Ele tentou várias vezes, mas não deu em nada. Mas ele estava prestando atenção no jeito que a mãe estava fazendo e vendo como ele poderia fazer a mesma coisa. Bom, já que imitar é uma parte importante do nosso aprendizado e determina que tipo de pessoas nós somos e que tipo de pessoas nós vamos ser, precisamos ter cuidado quanto a quem vamos imitar. Quem você escolhe imitar? Bom, quem escolhemos imitar determina quem nós queremos ser. É por isso que a Bíblia fala tanto para tomarmos cuidado com nossas amizades, porque aqueles que escolhemos imitar vão nos influenciar de maneiras que talvez não notemos na hora. Veja o conselho que os israelitas receberam sobre não imitar as nações em volta deles. Abra a Bíblia em Êxodo 23, 24, e veja o conselho que Jeová deu aos israelitas. Ele disse, não se curve diante dos deuses dessas nações, nem os sirva, e não imite as suas práticas. Jeová disse algo parecido em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Deuteronômio 18, 9 diz, quando você tiver entrado na terra que Jeová, seu Deus, lhe dá, não aprenda a imitar as práticas detestáveis destas nações. O que aconteceu quando os israelitas escolheram imitar as nações em volta deles e fazer pouco caso do conselho de Jeová? Vamos ler 2 Reis, capítulo 17, versículo 15. 2 Reis 17, 15. Diz, eles continuaram a rejeitar os seus decretos, o pacto que ele havia feito com os antepassados deles e as advertências que lhes tinha dado como aviso, e seguiam ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Assim, imitaram as nações ao redor deles, que Jeová lhes tinha proibido imitar. Então, o que vai acontecer se nós imitarmos coisas inúteis? Nós também vamos ser inúteis. Podemos ver que esse mesmo conselho foi dado para os primeiros cristãos e, por extensão, a nós. Vamos ler 3 João, versículo 11. É um conselho bem direto. Amado, não imite o que é mal, mas imite o que é bom. Quem faz o bem se origina de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. A mensagem é clara. Se quisermos ver a Deus, ou ter uma boa amizade com Ele, precisamos imitar o que é bom. E o nosso texto de hoje, Efésios 5:1, não poderia ser mais claro quando diz, tornem-se imitadores de Deus. Em outras palavras, Jeová está dizendo, imitem a mim. E se alguém perguntar quem escolhemos imitar? Nós seguimos o conselho de Efésios 5:1. Imitamos a Jeová. Bom, como podemos imitar a Jeová?
Uma maneira é por ler a Bíblia. Aprendemos qualidades como amor, esperança, fé, lealdade e muitas outras quando lemos sobre os padrões de Jeová. Veja, por exemplo, a lei que Jeová deu à nação de Israel. Nela podemos aprender muito sobre o que Jeová acha da honestidade, pureza e justiça. Na Bíblia, podemos ver também como Jeová foi paciente com Jonas e misericordioso com os ninivitas. Ler a Bíblia nos dá uma ideia bem clara de como é o Deus que adoramos, Jeová. Ele nos dá o exemplo perfeito para imitarmos. Quando lemos a Bíblia e nos perguntamos o que aprendemos de Jeová e como podemos imitá-lo, é como se estivéssemos observando o que ele está fazendo. Assim, vamos conseguir imitar o nosso Deus. Outra maneira de imitar a Jeová é imitar pessoas que o imitam. Nas páginas da Bíblia, Jeová nos mostra exemplos de pessoas que podemos imitar. Nós nunca conhecemos Abraão e Sara, mas você não sente como se já os conhecesse? Tenho certeza de que no Novo Mundo vamos aprender muito mais sobre esses servos leais de Jeová. Mas o que a Bíblia diz sobre eles é o suficiente para imitarmos o seu bom exemplo. E o que dizer de Jesus? Nós nunca conhecemos Jesus, mas quando você lê a Bíblia, não parece que você já o conhece e sabe o que ele pensaria e como reagiria em certas situações? O apóstolo Paulo explicou isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele disse: "Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo." Jesus Cristo é um exemplo de alguém que imitava a Jeová. O apóstolo Paulo imitava a Cristo. É claro que o apóstolo Paulo não estava dizendo: imitem meu jeito de dar discursos, meu jeito de andar ou de fazer as coisas. Mas, em Hebreus 13:7, ele enfatizou que tipo de coisas nós temos que imitar. Hebreus 13:7, lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhes falaram a palavra de Deus, e, ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Então, nós temos que imitar a fé e o exemplo daqueles que imitam a Jesus e a Jeová. Para ilustrar como podemos escolher quem vamos imitar, imagine duas máquinas bem grandes, com um monte de peças. Uma máquina é operada por Jeová e Jesus Cristo, e a outra é operada por Satanás e o mundo. Agora, imagine que você é uma peça dessas máquinas. Quando Jeová pega você e tenta encaixar na máquina dele ou na sua organização, você se encaixa nela? Bom, se você imita Jeová e outras pessoas que são usadas por ele, você se encaixa. Nós podemos nos tornar peças que são bastante usadas na organização dele. Se imitarmos a Jeová, o que vai acontecer se Satanás nos pegar e tentar nos encaixar na máquina dele? Nós não vamos encaixar em lugar nenhum, porque não fazemos parte do mundo dele e da sua organização. Na verdade, seria muito triste se nós imitássemos o mundo e nos encaixássemos perfeitamente na máquina ou na organização de Satanás. Então, quem você escolhe imitar? Nós escolhemos imitar a Jeová. Queremos ser como ele quando crescermos. E como podemos imitar a Jeová? Por conhecer a ele como pessoa, lendo a Bíblia e imitando outros que o imitam.